foi necessário bipartir este vídeo. E então vamos chamar aqui de parte 2 de O batismo de Jesus Cristo por João Batista define quem nascerá de novo e quem morrerá de novo. Parte 2, ok? Depois eu tento editar em um único vídeo, mas se não conseguir, parte 1, parte 2. Amados, como dizia, João não teve mais dúvida, pois o Espírito desceu na forma de uma pomba sobre ele. E ouviu do céu o Pai dizer: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, amados? Como estão ainda na lei, antes da cruz, e João sendo sacerdote, o que ele fez? Impôs as mãos sobre a cabeça de Jesus. Confessou todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último homem que ainda nascerá sobre a face de toda a terra. João confessa sobre a cabeça de Jesus, impondo as mãos, todos os pecados que ele já havia ouvido em confissões ali no Rio Jordão. Ele é o representante da humanidade, é o representante dos pecadores, de Adão até o último homem que ainda nascerá nesta terra. João confessou os pecados. E Jesus, o Cordeiro de Deus, aceitou cada um desses pecados voluntariamente. Foi para isso que ele nasceu aqui nesta terra em carne de homem. Amém, amados? Queridos, havia um segundo bode na lei que, depois dos sorteios, um era sacrificado e um era levado ao deserto por um homem qualificado, adequado. Depois que saiu do batismo, Jesus também foi levado ao deserto. Por um homem qualificado? Não, por alguém muito mais. O próprio Espírito Santo leva o Senhor Jesus Cristo até o deserto. E lá ele ficou 40 dias. Amados, depois que no tabernáculo a oferta era imersa, mergulhada em água, ela ia para o altar, para sangrar, para ser sacrificada, para ter o seu sangue colocado nas 4 pontas do altar. Amém? Queridos, Jesus Cristo sai depois dali, sai do batismo, vai ao deserto. Em seguida, Jesus anda por toda a Judéia, por toda a Galiléia. Jesus sai a pregar e anunciar o Evangelho. Jesus sai a pregar e a dizer: eu já recebi os seus pecados. Jesus pregava o Evangelho que os apóstolos aprenderam com ele. Jesus pregava o Evangelho que os discípulos aprenderam com ele e com os apóstolos. Jesus não pregou outro evangelho diferente daquilo que ele fez. Amados, e Jesus caminha, e 3 anos depois ele chega em Jerusalém. E 3 anos depois nós vamos encontrar o Senhor Jesus Cristo recebendo o julgamento dos nossos pecados. Ele foi julgado, ele foi condenado a morrer sangrando na cruz. Ele foi condenado porque antes, em seu batismo, ele recebeu voluntariamente os pecados de todos nós, do passado, do presente e do futuro, de Adão ao último homem. Ele recebeu no batismo os meus e os seus pecados, de ontem, os de hoje e até os de amanhã, que ainda nem cometemos, já foram também passados pela imposição de mãos de João Batista para Jesus. Esta é a fé que Jesus ensina para Nicodemos. Jesus Cristo disse que é preciso nascer da água e do Espírito. Da água. Que água Jesus se refere? Há alguns lugares na Bíblia que a água sim, significa a palavra, mas neste momento, no original, quando Jesus fala para Nicodemos nascer da água, ele está se referindo à fé
de que ele passou nas águas do Jordão sob imposição de mãos de João Batista, que estava transferindo para ele todos os pecados da humanidade, os meus e os seus. Amém? Você está entendendo? E tendo levado os nossos pecados, tendo cumprido a primeira parte de um único ato de justiça, Jesus agora está em Jerusalém para cumprir a segunda parte de um único ato de justiça. Talvez você agora possa não entender, mas eu vou explicar de uma forma mais prática como um único ato pode se dividir em duas vezes. Você lembra quando casou? Foi um único casamento, estou certo? Sim, estou certo. Mas você casou em duas etapas, em dois atos. O primeiro, você casou no civil, foi num cartório casar. Ou o cartório mandou o livro e um juiz de paz até a igreja. E no mesmo casamento, você casou na igreja religiosamente. Um único casamento dividido em dois atos. O cartório, o casamento civil, e na igreja, o casamento religioso. O ato de justiça de Jesus para a nossa salvação também acontece em dois atos. Primeiro, no batismo. Segundo, na cruz do Calvário. Você vai entender isso agora. Jesus chega em Jerusalém e ele foi humilhado, maltratado, foi julgado, condenado, cuspido, espancaram, bateram com pau, chutaram, deram socos e pontapés, queriam matar Jesus, queriam quebrar os seus ossos. Satanás sabia que já estava derrotado. Então ele necessitava matar a oferta antes da cruz. Eles batiam com força porque queriam quebrar os ossos de Jesus. Lembra que a oferta não poderia ter ossos quebrados? Eles não poderiam encontrar pecados cometidos por Jesus. Eles encontravam em Jesus apenas os pecados que ele carregava, os pecados da humanidade. Então a oferta continuava perfeita, Jesus é imaculado. A oferta continuava perfeita porque Jesus é primogênito, melhor, unigênito. Faltava o que agora? Ou mata ou quebra os ossos, que a oferta não serve mais para sangrar nas quatro pontas da cruz. Lembra que a oferta sangrava ainda com o coração batendo nas quatro pontas do altar no tabernáculo? Agora, o Satanás quer matar Jesus antes, para que seu coração pare de bater antes dele estar na cruz, para que o seu sangue não seja aspergido nas quatro pontas da cruz. Você entendeu? E Jesus, recebendo o julgamento, quando Jesus percebeu que Satanás tomou a mente de um soldado que resolveu quebrar as pernas de Jesus, e Jesus ali na cruz, já tendo sangrado na cabeça, os pés e os braços, as mãos, já com seu sangue derramado e ele ainda vivo, com o coração latente, ainda pregado na cruz, quando Jesus percebeu que um soldado queria quebrar as suas pernas, quebrar os seus ossos para que ele morresse mais rápido, Jesus brada e diz: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Ele diz no grego teletestai, ele diz: está quitado toda a dívida de pecado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E morreu, para ressuscitar 3 dias depois, porque a morte não pôde reter Jesus. Queridos, depois que a oferta era repartida, ela não era lançada no fogo do holocausto.
A palavra de Deus também nos diz que Jesus, durante os 3 dias, enquanto não ressuscitou, que ele desceu às partes mais baixas e pregou para os cativos, aquela geração antes do dilúvio de Noé, que nunca havia ouvido falar dele. Onde será que Jesus foi? O que será que tinha lá? Está entendendo? Você é inteligente. E além disso, eu sei que o Espírito Santo está te fazendo entender isso agora. Amados, no único ato de justiça, nós não podemos separar o batismo de Jesus de sua morte sangrenta na cruz. Jesus disse para o Nicodemos: Nicodemos, é preciso nascer de novo da água, o batismo de Jesus, e do Espírito, porque Jesus é Deus e ressuscitou. Em seu corpo, em sua carne, Jesus recebeu os nossos pecados, foi batizado, foi lavado, lavou os nossos pecados e morreu sangrando na cruz. Mas por ser ele, o Filho de Deus, o próprio Espírito Santo, ressuscita ao 3º dia e do Espírito, o qual faz justo, limpo dos pecados, purificado dos pecados, os filhos de Deus que creem no Evangelho ensinado por Jesus, o Evangelho da água e do Espírito. E se você quiser aprofundar, leia a 1 de João, capítulo 5, versículo 6, e lá diz que este é aquele que veio por água e por sangue, não só por água, mas por água e por sangue. Está falando de Jesus. Amados, quando aquele soldado romano covardemente com uma lança penetra por debaixo das costelas de Jesus, o que saiu? Água e sangue. Não só água, água e sangue, para nos fazer lembrar que ele estava ali sangrando naquela cruz, porque antes recebeu os nossos pecados, transferidos com a imposição de mãos de João Batista, o representante da humanidade, o sumo sacerdote, o filho de Zacarias. Amados, é importante que você assista também a primeira parte deste vídeo, que precisou ser bipartido. Este vídeo também tem 2 atos. É preciso entender e compreender. Esta é a fé do justo e nascido de novo. Em seu batismo, Jesus levou e lavou os nossos pecados. Em seu sangue derramado na cruz, Jesus Cristo nos purificou de vez. Porque não há remissão de pecados sem o derramamento de sangue. Jesus sabia disso. Ele não aceitou os nossos pecados em seu batismo, ignorando que depois o seu sangue teria que ser derramado na cruz do Calvário. Se Jesus Cristo morre sangrando na cruz do Calvário sem antes ter levado os nossos pecados em seu batismo, tal sacrifício seria em vão. E se Jesus Cristo recebe no batismo os nossos pecados e depois se acovardasse e não morresse na cruz do Calvário, nenhum de nós também estaria salvo. Não podemos separar o batismo de Jesus do seu sangue vertido na cruz. Lembra? O casamento no civil e no religioso é um único casamento. A nossa salvação no batismo e no sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário é a única salvação. Se estão pregando para você apenas o sangue da cruz e nunca lhe disseram nada sobre o batismo de Jesus, a não ser que ele estava humildemente dando um exemplo, sinto muito lhe dizer, se você não sabia disso, passe a saber, passe a crer, porque fará diferença entre você ser um nascido de novo ou entre você ser um desses que vai experimentar morrer de novo, sofrer o dano da segunda morte.
Você quer ter a alegria de nascer de novo? Ou você quer ter o dano de morrer de novo, de sofrer a segunda morte, a destruição? Queridos, só para lhe fazer lembrar, Apocalipse capítulo 2, versículo 11, diz, lendo versão ARA, Almeida Revista e Atualizada, eu sempre uso esta versão. Apocalipse capítulo 2, versículo 11 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amado, quem é o vencedor? É o que é nascido de novo, pela fé no Evangelho, da água, do sangue e do Espírito, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 6. E o ato de justiça de Jesus, seguindo lá em 1 João, foi testemunhado pelo Pai, pelo Filho, e lá diz, e o Espírito é o que testifica, e o Espírito esteve sim presente, e o Pai esteve sim presente no ato de justiça inicial, lá quando João ia batizar Jesus, o Espírito esteve lá como testemunha. O Pai também, o Pai até disse, este é meu Filho amado, e o próprio Filho Jesus Cristo estava lá. Confere também as testemunhas lá em 1 de João 5, versículo 6 em diante, e diz que o Espírito é o que testifica. Amados, quem é o vencedor que não vai sofrer o dano da segunda morte? O único que é salvo, o que crê no batismo de Jesus e no sangue dele derramado na cruz, para a sua salvação, para a sua ressurreição e vida eterna. Este é o que vence, que não vai sofrer o dano da segunda morte. Porque é o que tem ouvidos, é o que ouve o que o Espírito diz às igrejas. E através de mim hoje, através da sua palavra da Bíblia, confira na sua Bíblia, o Espírito Santo está lhe dizendo, lhe alertando para você não sofrer o dano da segunda morte, para você ter a fé verdadeira e legítima e genuína no Evangelho ensinado por Jesus aos seus apóstolos e à igreja. O Evangelho que os discípulos pregaram. O Evangelho da água e do Espírito. O Evangelho dos nascidos de novo. Amém? Aleluias. Amados, ainda sobre a segunda morte, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8 diz, quanto, porém, aos covardes, olha aqui os que vão sofrer o dano da segunda morte, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Meu Deus, dá até um susto. Aonde vão estar aqueles que vão sofrer o dano da segunda morte? Eu leio outra vez, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amados, precisamos estar protegidos por Deus. E diz assim, Apocalipse capítulo 20, no versículo 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 6.
Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, a ressurreição dos santos, dos nascidos de novo, e não a ressurreição daqueles que vão sofrer o dano da segunda morte no final do milênio. Amados, seja um bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Se você for um nascido de novo, aqui está escrito, diz sobre esses a segunda morte não tem autoridade. A segunda morte não tem autoridade sobre você se você for um nascido de novo, um justo, mesmo sem merecimento, justificado por Jesus em seu batismo, em sua morte sangrenta na cruz e em sua ressurreição no terceiro dia após morrer para nos salvar. Queridos, pelo contrário, além da segunda morte não ter autoridade sobre um nascido de novo e justo, diz aqui a promessa, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles os 1000 anos. E para concluir, lembrando a você que a primeira parte deste vídeo, se você encontrou a segunda parte, busque a primeira parte com o mesmo título, ok? Qual é o título? Primeira parte vai ficar assim: o batismo de Jesus Cristo por João Batista define quem nascerá de novo e quem morrerá de novo. E eu colocarei lá parte 1. E na segunda parte eu colocarei o mesmo título, parte 2. Assista, dê o like se você gostou e compartilha para que mais pessoas possam tomar conhecimento. Agora, uma vez que te preguei, que preguei para você a palavra da remissão dos pecados, a palavra de Deus, permita-me perguntar, você quer nascer de novo ou prefere sofrer o dano da segunda morte? Nós, da The New Life Mission, a missão de nova vida, oramos a Deus para você querer nascer de novo e viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo e seu reino. Sinceramente, é o que esperamos para você. E para isso, oferecemos 68 livros em 96 idiomas, todos grátis, no site que eu vou deixar indicado na descrição. Entre todos os livros, você deveria iniciar a leitura com o livro de número 1, este que eu te mostro aqui, ó. Você verdadeiramente nasceu de novo da água e do Espírito, um livro maravilhoso, versa sobre tudo isso que eu te falei em mais ou menos 500 páginas, um livro de autoria do reverendo Paul C. John, um servo de Deus usado por Deus para pregar e ensinar o verdadeiro evangelho sobre toda a face da terra em 96 idiomas, totalizando 68 livros até o presente momento. O primeiro é este aqui. Introduza por este livro. Você vai amar essa leitura e sua alma será salva. E você será um filho justo de Deus, livre definitivamente de todos os seus problemas com pecados. E o pior problema do pecado é impedir que você seja salvo, nascido de novo e entre no reino de Deus. Dê ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas. Amados, eu vou deixar o site também na descrição. Lá você encontrará livros impressos, e-books e audiobooks. E é tudo grátis. É tudo grátis mesmo. Amém? Os sites em outros idiomas é www.bjnewlife.org. E para os falantes de língua portuguesa, www.nlmbrasil.com. Confere lá na descrição. Um grande abraço deste servo, deste irmão. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos vocês. Amém. Amém e amém.